Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu tenho a honra de conversar com a professora Tânia Fiorin Long, ela que é professora, advogada e professora, e ministrou o curso no Saber Direito sobre direito sindical. Professora Tânia, bom, há sempre três pontos que as pessoas confundem muito nesse seu tema e, claro, na aula você aborda isso, mas eu gostaria que você explicasse aqui também para a gente a unidade, a unicidade e a pluralidade. Olá, como vai? Quero agradecer aqui o convite, fico muito honrada, em estar aqui. E respondendo essa primeira questão, a gente vem tratar o quê? Da criação de sindicatos, quando se fala em pluralidade sindical. É a possibilidade da criação de sindicatos sem a determinação de regras, como existe hoje no Brasil. Por exemplo, eu tenho a obrigatoriedade de uma representatividade por categoria. Numa pluralidade, categoria que são profissões, eu identifico pela atividade profissional ou atividade empresarial. Quando eu tenho a pluralidade, eu tenho a possibilidade da criação de sindicatos, ou por empresas, ou por território, ou por profissão mesmo. Então, e eu posso criar mais que um sindicato, na mesma base territorial, para aqueles mesmos trabalhadores. Então, eu posso ter inúmeros sindicatos, quando eu falo em pluralidade sindical. Pluralidade sindical, aí eu passo para unicidade sindical. A unicidade é a imposição legal de apenas um sindicato por categoria na mesma base territorial. Então, o que a gente tem hoje no Brasil. Então, eu só posso ter um sindicato dos metalúrgicos de São Paulo. Só posso ter um sindicato dos bancários em Salvador. Então, eu tenho o quê? Eu tenho apenas um sindicato. E a unidade sindical? A unidade sindical é apenas um sindicato representando aqueles trabalhadores. Mas chegar a uma unidade, você chega através da espontaneidade, da eleição dos trabalhadores. Então, se eu tenho um sistema de pluralidade, é o trabalhador que faz essa escolha. Qual sindicato ele quer que o represente. À medida que o sindicato vai se fortalecendo e os trabalhadores vão aderindo a esse sindicato, os demais que não são representativos desaparecem. E aí fica um sindicato só. Então, a unidade sindical, ela é reflexo de uma efetiva representatividade da escolha dos trabalhadores. Essa é a diferença entre as três. Muito se fala que, às vezes, o trabalhador tem a obrigação de pagar ali, tem uma taxa com o sindicato. Aí há sempre aquela dúvida ou aquela discussão. Bom, eu tenho que pagar quando eu sou filiado ou independente de ser, mas eu ter uma profissão, uma determinada profissão, eu tenho essa taxa, obrigatoriamente eu tenho que pagá-la. Certo. Quando se fala no sindicato, você tem a contribuição sindical. E a contribuição sindical, ela é obrigatória para todos os trabalhadores pertencentes àquela categoria. Talvez até daí, né? Oi? Porque se é algo que você contribui... E você contribui, e aí você tem o reflexo que é o benefício da convenção coletiva. Então, eu tenho o quê? Eu sou obrigado a pagar. E a natureza é tributária, é o contribuinte. Então, a contribuição sindical, ela é obrigatória. Existem outras contribuições, que é a assistencial e a confederativa, que elas não são obrigatórias para o trabalhador filiado, para o trabalhador não filiado. Só são, pelo reconhecimento hoje da jurisprudência, ela só é obrigatória para o associado, o filiado. Os demais, hoje o entendimento é que feriria o princípio da liberdade sindical. O princípio da liberdade sindical, obrigando a pagar outras contribuições que não essa já imposta, que é a contribuição sindical. Agora, aquele trabalhador sindicalizado, ou seja, que escolheu, que esse não, eles têm que pagar sempre, e ainda sempre, mais essa taxa, que, se não me engano, é anual, não é isso? Essa taxa anual. Para o trabalhador é um dia de salário por ano.
né? Então, essa taxa anual. Tem a mensalidade sindical, quando ele se filia, né? E tem a assistencial e a confederativa, que é determinada pela Assembleia. Então, você está disposta na convenção coletiva. Então, aí são percentuais, cada sindicato tem o seu percentual de cobrança. Uhum. Normalmente, é comum a gente ouvir na imprensa, determinado sindicato será multado se os trabalhadores não voltarem ao trabalho a partir de 0 hora. Certo. Enfim, o sindicato acaba correndo esse risco de ter essa multa. E de onde vem normalmente esse dinheiro? Já vem de um caixa do sindicato? E mais, eu vou além um pouquinho, caso não seja pago, quem poderia sofrer uma determinada sanção? O presidente do sindicato, o tesoureiro, enfim, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, né? Quando existe a aplicação da multa, geralmente essa multa vem em decorrência de greves declaradas abusivas. Então, o tribunal, através de um dissídio coletivo de greve, declara a abusividade da greve e determina o retorno imediato dos trabalhadores à atividade. Se os trabalhadores não retornarem, a responsabilidade está com o sindicato, né? Por quê? Porque é ele que, na verdade, está coordenando, né, que tem essa representatividade quanto a esse grupo de trabalhadores que decidiu pela greve. Então, ele é responsável. Aí, o que acontece? Você penaliza o sindicato, ele deve pagar. Ele não paga, o sindicato tem dinheiro, da onde? Das contribuições sindicais, das contribuições assistenciais, como eu falei, associativas. Então, ele tem esse dinheiro. Se ele não tiver, aí ocorre como qualquer devedor. Você aguarda que se deposite algum dinheiro, faz penhora online, penhora bens do sindicato. Então, ele não se estenderia essa responsabilidade na pessoa do presidente. Eles se estendem aos bens do sindicato. Então, haveria, como em qualquer execução, né, uma penhora dos bens do sindicato para que ele possa cumprir essa obrigação. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito, hoje falando sobre direito sindical. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Dânia Fiorin, ela que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Direito Sindical. Professora, nós temos aí, você explicou o que é a unidade, a unicidade e a pluralidade. Agora, nós temos aí uma grande e, pelo visto, uma eterna polêmica em torno da pluralidade e também da unicidade. Ou seja, se continuaria esse sistema ou não, se o sistema único, né, o sindicato ter essa representatividade, ou mudaríamos. Qual a sua opinião sobre esse tema? Então, polêmico, diga-se de passagem. É bem polêmico esse tema, né? O sistema de unicidade, ele é um sistema imposto pelo corporativismo de Getúlio Vargas. Como eu comentei no curso, ele segue uma linha que é uma linha dos grandes corporativistas, principalmente vem lá da Polônia, vem de Mussolini, né? A nossa CLT, quanto ao capítulo do direito sindical, é uma cópia da Carta del Lavoro, né? Então, só que a Itália passou por um processo de pluralidade sindical, de democratização. E o Brasil continuou no mesmo sistema corporativista de unicidade. Em 1988, houve uma grande esperança quanto à possibilidade de se tornar, né, o Brasil um país, né, a assumir a pluralidade sindical. Isso em 88? Em 88, com a Constituição. Aí, na Constituição, o artigo 8º, ele traz a liberdade sindical no caput, né, mas... no inciso 1, ele fala que o Estado não pode interferir na criação de sindicatos, e no 2 ele volta
a ideia da unicidade sindical, da representação por categoria, e depois, na continuidade, ele firma ainda a obrigatoriedade das contribuições sindicais. Então, o que eu entendo? Eu entendo que, qual é a minha opinião pessoal? Eu sou a favor da pluralidade sindical. A finalidade do sindicato é a representação do trabalhador. Isso não pode ser uma imposição, isso não pode ser compulsório. Num sistema de pluralidade, você vai optar pelo sindicato que você entende que seja mais representativo. Você vai pagar para aquele sindicato vai te representar. Os efeitos de uma convenção coletiva firmada por aquele sindicato vai te alcançar, se você for sócio. Se não for sócio, não te alcança. Você entende como isso é importante até para o fortalecimento do sindicato? Então, quem é contra a pluralidade diz que o Brasil vai virar uma grande bagunça com a criação de sindicatos. Eu discordo completamente. Hoje, nós temos aproximadamente 14 mil sindicatos. Né? E por que esse fenômeno aconteceu? Esse fenômeno aconteceu por conta da compulsória, porque a contribuição sindical é compulsória, é obrigatória. Né? Então, se você tem um sistema livre, que você cria os sindicatos, né, sem obrigatoriedade da contribuição sindical, você tem ali uma legitimidade maior daquele que você escolhe. Imagina como isso vai fortalecer o sindicato. Você não vai ter mais sindicato Imagino que, por exemplo, o trabalhador tende a escolher aquele sindicato que ele vê ali um trabalho real, mais próximo, mais eficaz, que corre atrás, que busca soluções junto para o trabalhador. Né? Hoje você não tem assim, motivação para se filiar num sindicato. Tem motivação a colônia de férias, o dentista. Né? Então, é uma motivação de lazer assistencialista. A motivação tem que ser política. Né? Ela tem que ser uma motivação que te leve a eleger alguém que te represente numa negociação para melhoria da condição de trabalho, né? Para melhorias de salário. Né? Então, essa seria a motivação para se filiar a um sindicato. Né? E assistencialismo, com todo respeito, eu tenho clubes, né, de campo que eu posso fazer. Tá, agora para a gente ouvir da mesma pessoa o outro lado, vou tentar ajudar com a pergunta. O que dizem, além defende essa bagunça que seria a pluralidade, o que dizem aqueles que são realmente contra a pluralidade, ou seja, que defendem ainda a unicidade? Eles dizem que um sindicato, para ser representativo, ele tem que começar único. Né? Então, ele só se fortalece a ideia de quem defende a unicidade e a contribuição sindical. Ele só se fortalece se ele representar aqueles trabalhadores. Na medida que eu tenho mais de um sindicato, os trabalhadores se perdem e não são representados por ninguém. Essa é a ideia de quem defende a unicidade. E defende também a contribuição, porque ele diz que um sindicato sem contribuição, ele não tem como sobreviver. Se ele não tem como sobreviver, ele não tem como representar. Aí os trabalhadores ficariam num total desamparo. E aí isso traria um prejuízo muito grande para a classe trabalhadora. Porque iria dispersar os trabalhadores. É o que diz. Isso. Esse é o argumento de quem defende a unicidade e quem defende, que é muita gente, né, diga-se de passagem, né, que é muita gente que defende a unicidade e a obrigatoriedade da contribuição sindical. Agora, nós falamos aqui que vem de Getúlio Vargas, mas em 1934, e aí para não parecer que o Brasil sempre adotou o sistema unicidade, em 1934 nós tivemos ainda que um curto período, né? E também foi com restrições ou não? Foi com essa liberdade? Foi, em 1934, na Constituição, Getúlio Vargas traz a possibilidade da pluralidade sindical, mas a lei que regulamentava a criação de sindicatos, ela determinava regras muito restritas